Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E hoje eu estou aqui na Clínica Santa Luzia para falar um pouquinho sobre oftalmologia. E eu estou aqui com a doutora Daniele Bica Madaloso. Ela é médica oftalmologista e trabalha com as especialidades de oftalmologia pediátrica e estrabismo. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Sandra. Obrigada pela oportunidade. Doutora, qual é o momento ideal para levar os nossos filhos para uma consulta? Muito legal essa pergunta, Sandra, principalmente porque é uma dúvida que os pais têm muito no dia a dia. Eles acham que tem que esperar a criança começar a falar para depois disso ver se tem algum problema. E não é bem assim. A idade ideal de levar o filho na primeira consulta é dos 6 meses ao 1º ano de idade. Tá? Nessa idade, mesmo que a criança não conversa, não colabora muito, a gente consegue ver detectar as principais patologias, detectar já erros de refração. Então, nessa idade, é bom já fazer uma primeira consulta, entre 6 meses e 1 ano de idade. Teste do reflexo vermelho. O que é? Esse teste antes dessa idade é muito importante também, é feito normalmente no berçário e normalmente até pelo pediatra, tá? No hospital, quando o parto é feito no hospital, né? Se não um pouquinho depois, às vezes até no posto de saúde. É um exame que é feito com uma luz, né? Um oftalmoscópio direto, que a gente faz um reflexo, que é aquele reflexo que é visto às vezes na foto, sabe? Quando fica o olho vermelho. Esse reflexo é normal, tá? Tá mostrando que tem uma transparência dos meios do olho, entre a córnea, o cristalino, que a retina também está tudo ok, né? E a gente consegue com ele detectar algumas patologias que são importantes de serem vistas nessa idade, que é, por exemplo, a catarata congênita, o retinoblastoma, que é um tumor mais comum na infância, né? Às vezes em recém-nascidos, e também, às vezes, algum descolamento de retina, quando é muito grande, a gente consegue detectar essas anormalidades também. Então, muito importante esse primeiro exame do teste do olhinho, que a gente chama, né? Então, sempre tem que ser feito em todas as crianças, antes desse exame mesmo, dos 6 meses a 1 ano de idade. Doutora, já que a gente está falando um pouquinho dos bebês, eu acho que é uma dúvida que toda a mãe, principalmente as iniciantes, acabam tendo. De que forma vai ser feita a higienização sem machucar, sem usar algum produto que irrite o olhinho do bebê, já que ele é tão sensível nos primeiros dias, nos primeiros meses? Sim. Sempre cuidar bastante, né, Sandra, a higiene, ou com uma água filtrada, ou com um sorinho fisiológico, uma gaze, né, bem levemente, assim, pode lavar os olhos por cima. Então, não precisa nada muito esfregar, né? Às vezes, o bebê nasce com um pouquinho de secreção e também quando tem um pouco de obstrução do canal lacrimal, às vezes nos primeiros meses, fica saindo um pouquinho de secreção. Então, a gente sempre orienta com o sorinho fisiológico, com a gaze, vai fazendo essa higiene, e qualquer coisa de secreção a mais, que seja alguma coisa maior, tem que consultar para a gente fazer uma avaliação, que não é normal também ter tanta secreção assim no olho. Então, mais o sorinho fisiológico e qualquer coisa fazer uma avaliação daí melhor para ver. Doutora, uma dúvida que me surgiu agora enquanto você respondia a pergunta anterior. Catarata em criança? Sim. Sim, existe a catarata congênita, às vezes num olhinho só e às vezes nos dois. É muito importante, é uma patologia que normalmente cursa quando é nos 2 olhos, né, também de uma baixa visão. Quando é num olho só, às vezes é pior ainda, porque o outro olho fica muito melhor do que o outro. E é uma patologia que tem que ser operada cedo. Então, é uma coisa bem importante de ser detectada logo precocemente, porque esse período inicial é muito importante que entre luz no olho. Então, se você passa por esse período da infância, do 1º ano, por exemplo, sem enxergar, você pode operar depois a catarata, que não resolve. Então, é coisas que você tem que ver muito precocemente, senão você leva sequelas disso para o resto da vida. Pode acontecer da criança ter feito esses exames iniciais e, de repente, assim, lá no 2º, 3º mês, a mãe percebeu o olhinho um pouco diferente. Pode surgir um tumor, assim, de repente, 2º, 3º mês? Com certeza também, Sandra. Com certeza tem coisas que aparecem ao nascimento e outras que aparecem um pouco depois. Então, os pais têm que estar sempre atentos a essas alterações e também
fazer essas consultas de rotina, porque às vezes são coisas que os pais não percebem ou acham que é um pouquinho normal. Então, como é uma fase do desenvolvimento muito importante, você tem que estar fazendo essas consultas de rotina para um especialista, né, em oftalmologia avaliar bem adequadamente todas as alterações que podem acontecer nessa idade. É comum dizer que o recém-nascido tem certo desvio no olhar. Como é que a gente observa isso na criança? E isso pode ir mudando com o passar dos meses? Então, pode sim. Muitas vezes os pais acham que logo que nasce, meu filho está com um pouco de desvio nos olhos, mas é normal. O que às vezes acontece é que tem o pseudoestrabismo, que é uma ideia de que tem estrabismo, parece que tem, por aparecer menos branco do olho em algum dos lados, né? Mas não se caracteriza como estrabismo depois ao exame. Às vezes, a base do nariz no bebê, ela é muito larga, fica uma pelezinha que se chama epicanto, tapando um pouquinho dessa partezinha branca. Então, dá a impressão que é estrabismo. Mas o estrabismo é avaliado de uma forma um pouco diferente, também com um reflexo do olho bem centrado. Então, coisas que a gente tem que avaliar para ter certeza. Se os pais suspeitam de estrabismo, o ideal é fazer uma avaliação para a gente ver se trata de um pseudoestrabismo ou de um estrabismo verdadeiro. A partir dos 6 meses de idade, a gente já consegue detectar isso, se é um estrabismo verdadeiro, que é quando a criança começa a fixar melhor. Então, você consegue ver com ela fixando se tem realmente estrabismo, que é o desalinhamento dos olhos, né? Doutora, a visão dupla é uma anomalia de fundo neurológico ou oftalmológico? Às vezes um pouco de cada, sabe, Sandra? Às vezes diplopia pode ser por paralisia dos pares cranianos, né? Isso acontece muito mais comum em idosos, não é raro acontecer em crianças, mas é mais comum em idosos. Às vezes quem tem diabetes acaba fazendo a paralisia do 6º par craniano, que o olho o olho não consegue fazer essa movimentação para fora e acaba ficando com estrabismo para dentro, convergente. Sim. Tá? Então, todas essas situações que foram desenvolvendo a visão binocular, que é com os 2 olhos ao mesmo tempo, corretamente, qualquer desalinhamento que você tenha posterior a isso, você vai ter uma visão dupla, né? Isso quando você tem uma visão dupla binocular, quando você tampa um olho e a visão dupla melhora, tampa o outro, melhora. Porque você pode ter visão dupla, às vezes, que são causas do olho mesmo, por exemplo, um ceratocone até pode dar visão dupla naquele olho pela chegada da luz mesmo. Então, normalmente, as duas coisas andam um pouco juntas, tanto a parte oftalmológica quanto a neurológica. Doutora, e já que você falou sobre estrabismo, é um assunto que gera muitas dúvidas, muita insegurança e também um pouco de preconceito. Sim. E se for criança, mais preconceito ainda, porque o bullying vai pegar na escola. Fala um pouquinho o que é o estrabismo. O estrabismo, então, é esse desalinhamento dos olhos, né, da posição primária, que é olhando reto. Então, sempre um olho você está fixando, né, e o outro olho você está com ele desviado. Esse desvio pode ser para dentro, que é convergente, pode ser para fora, que é divergente, né, até pode ser para cima também. Então, sempre a gente tem que avaliar as causas. E realmente, a Sandra tem um preconceito muito grande. A gente, quando vai fazer cirurgia, às vezes, de uma pessoa mais velha, a gente vê o quanto aquela pessoa sofreu com isso. E sempre dá para operar mais velho, sempre vale a pena buscar informação. Porque, às vezes, as pessoas chegam aqui, eu nem sabia que eu podia operar com essa idade. E sempre pode, como adulto também pode, criança. Então, tem que buscar isso, porque também, além de ter prejuízos na visão, né, se você não opera na idade certa, você também tem prejuízos na tua vida social, no teu convívio com as pessoas. Então, vale a pena buscar informação, quem tem, e ir atrás, porque a gente consegue, na maioria das vezes, ajudar de alguma forma. Isso aí. Doutora, além da cirurgia, existe algum outro tratamento, fisioterapia ocular, medicamento que possa auxiliar? Fisioterapia ocular não tem nada comprovado, tá, Sandra? Nem medicamentos. O que acontece é que alguns casos de estrabismo, normalmente que começam por volta de 2 a 3 anos de idade, eles têm relação com grau alto de óculos, tá? Mas normalmente crianças que têm uma hipermetropia muito alta. Então, são crianças que os pais não notam essa hipermetropia alta, porque a criança consegue acomodar, que é forçar um pouquinho a visão para enxergar bem, e o mundo deles é muito de perto.
Então, às vezes a gente dilata, vai ver o grau, tem 6, 7 graus de hipermetropia e você está fazendo um desvio ocular em função desse grau alto. Então, tem esses casos que a gente coloca um óculos e corrige totalmente o desvio. Todos os outros casos são tratamentos normalmente cirúrgicos, que dependem um pouco de quando que é o momento mais apropriado. Aí a gente tem que avaliar caso a caso, né, para ver quando que seria esse momento. Mas, normalmente, ou óculos ou cirurgia, normalmente. Uhum. Doutora, falando um pouquinho sobre essa nova geração aí, que a gente também faz parte dela, mais tecnológica. Hoje é impossível viver sem um celular, sem um tablet. Nós, adultos, e as crianças não é diferente. E muitos pais até acham como um meio de acalmar a criança colocar na frente dela um celular. Outros também, por causa da distância, começam a fazer fotos, vídeos para falar com a família e a criança já vai se adaptando àquela realidade dos eletrônicos. Isso é prejudicial para os olhos deles? Com certeza, Sandra. Isso tem saído muito estudo agora, já pesquisando essa linha e as alterações que o uso do celular tem trazido para as crianças, adolescentes, né? E tem se comprovado que está aumentando em muito o número de miopia, tá? Se tem uma previsão de que em 2050 metade da população vai ser míope. E se correlaciona muito isso com o uso do celular, muito da distância de perto, né? Então, tem alguns limites que foram preconizados pelas sociedades também de oftalmologia pediátrica, que é até 1 ano e meio, normalmente, de idade, ter um contato muito mínimo com o celular, tá? E depois dos 2 aos 5 anos de idade, até 1 hora por dia, no máximo, sempre com os pais supervisionando, né? E fazendo intervalos, usa um pouquinho, estimular brincadeiras na rua, brincadeiras ao ar livre, que também tem esses estudos de toda essa mudança do estilo de vida que as crianças tiveram, né, de antigamente para agora, que isso está trazendo esses problemas, principalmente nesse aumento do grau e na frequência de miopia em crianças predispostas. Então, todo mundo, né, tem que dar uma cuidada. Eu sei que é uma coisa que a gente está usando, todo mundo, os pais dão muito exemplo, mas tem que saber que está prejudicando e que a gente tem que ter um limite, que criança tem que brincar, tem que fazer outras coisas, não é para só ficar dentro de casa no celular e tablet. Então, ter um limite para isso sempre vai ajudar. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde, hoje aqui da Clínica Santa Luzia. Nós estamos falando um pouquinho sobre a saúde dos nossos olhos. Você que está em casa aí nos assistindo, se não fez a sua revisão, a sua consulta, vem para Santa Luzia e agenda o seu atendimento também. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. Dentro das quadras, tive muitas parcerias que me trouxeram resultados fantásticos ao longo da minha carreira. Mas teve uma parceria que para mim foi especial, única. Realizei o sonho de ter um belo sorriso novamente. Acreditamos que com um atendimento mais humano e próximo, melhores serão os resultados finais. Aproveite essa oportunidade de renovar o seu sorriso. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. A Faculdade Uningá Elite Odontologia seleciona pacientes para tratamentos dentários, implantes e enxertos ósseos, dentaduras fixas sobre implantes em até 48 horas, lentes de contato cerâmicos, aparelhos ortodônticos usados na infância para corrigir e prevenir deformidades ósseas e mais, todos os tipos de aparelhos fixos. Todos esses procedimentos com um minucioso planejamento individualizado para cada paciente, com a supervisão de professores com ampla experiência clínica e conhecimento científico. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 54984244665 ou 35194665. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, hoje aqui da Clínica Santa Luzia.
Nós estamos conversando com a médica oftalmologista, a doutora Daniele Bica Madaloso. Ela é especialista e trabalha com oftalmologia pediátrica e estrabismo. E a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco sobre esses assuntos. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho e esclarecendo mais algumas dúvidas que a gente também tem. Doutora, ambliopia no olho esquerdo. O que é isso, essa palavra tão técnica e tão difícil? Então, a ambliopia a gente chama um pouco, né, de olho preguiçoso. Foi um olho que normalmente não aprendeu a enxergar. Por que isso pode acontecer? Principalmente ou por um estrabismo ou por um grau alto em um dos olhos, tanto no esquerdo quanto no direito, né? Por exemplo, você tem um olho que enxerga super bem e o outro olho tem um grau super alto de refração, né? Que necessitaria de óculos e você não usa. Então, um olho vai ser estimulado, o cérebro vai mandando informação só para aquele olho. E a outra imagem que fica borrada, o cérebro vai meio que esquecendo. E você acaba não desenvolvendo a visão corretamente nesse olho, tá? Então, se você não detecta isso logo cedo, o que é muito difícil detectar em casa, porque normalmente é um olho que é bom e o outro que é ruim, né? Então, se você não corrigir esse grau alto de um dos olhos, e normalmente é corrigido com óculos e tampão no olho bom, para você estimular junto o outro olho que está mais preguiçoso, com essa ambliopia, isso acaba não melhorando. Isso acontece a mesma coisa por estrabismo, porque tem pessoas com estrabismo que nunca fizeram nada, vão fazer com que aquele olho que fique desviado fique amblíope, porque você não desenvolveu a visão daquele olho. O cérebro ignora aquele olho que está desviado e vai mandando informação só para o olho que está fixando. Então, se você não faz esse tratamento com tampão na infância, normalmente até os 7 anos, que tem essa neuroplasticidade, que você consegue mudar isso ainda, você não consegue resolver depois. Então, você vê que são coisas que o tempo primordial é na infância, né? Se você não consegue mexer nisso na infância, tem pessoas que depois chegam, né, com 20 anos, vão se dar conta que não enxergam de um olho, e aí a gente já não consegue mais ajudar muito. Então, bem importante essas primeiras consultas bem precoces, né? Doutora, e também tem aquele hábito de coçar os olhos. Quando a pessoa se toca, já está lá coçando o olho, esfregando, o olho fica vermelho, às vezes acaba até machucando e não se toca e continua repetindo. Tem graves problemas isso? Tem algumas consequências sim, Sandra. Por isso que é sempre importante a gente tratar as conjuntivites alérgicas, atópicas da infância, que é um período, né, que é mais comum. Então, o ato de coçar os olhos, ele pode desenvolver algumas alterações na curvatura da córnea. E com isso pode desenvolver astigmatismo, que é uma deformidade na córnea, uma diferença da curvatura, né, que corrige com óculos, e às vezes evolui até para ceratocone, em pacientes que são um pouco mais predispostos, né? Então, esse ato de coçar bastante, né, muito frequente, acaba acarretando esses problemas sim, e deve ser tratado, que tem bastante colírios, bastante tratamento para a gente tratar essas conjuntivites alérgicas e as coceiras oculares. E já que tu falaste em conjuntivite, ainda é muito comum isso? É bastante sim, Sandra. Hoje em dia, né, começa a ir para a creche um pouco mais cedo, começa o contato, às vezes não tem uma higiene muito adequada, quando vê, tá todo mundo na escolinha, né, com conjuntivite. Então, cuidar bastante também os pais, quando começa o olho vermelho, não achar que é uma bobagem, tem que consultar para ver o que é, por afastar essa criança um pouco da escola, né, começar o tratamento, para não acabar passando para todo mundo e cuidar, ver se realmente é uma conjuntivite, né, os olhos vermelhos, e tem algumas complicações, às vezes também um pouco mais graves. Então, sempre a gente tem que tratar, fazer a consulta oftalmológica, que o olho vermelho também não é igual a conjuntivite e não melhora também sozinho, né? A gente precisa, às vezes, de uma avaliação para ter certeza do diagnóstico. Então, é necessário vir consultar. Não adianta usar aquele colíriozinho que tu tem guardado lá em casa. Não adianta, Sandra. Às vezes até melhoraria sozinho, né? Mas a gente às vezes fica usando colírio para uma coisa que, na verdade, a gente diagnostica como outra doença, né? Tem outras causas de olho vermelho na criança. E é muito difícil, ainda mais na criança, a gente ficar perguntando os sintomas. Então, se a gente não olha, não faz um exame completo, às vezes fica usando um colírio em casa que não melhora, quando vai ver outra coisa, às vezes trouxe também já num estágio mais avançado de outra doença. Coisas que a gente só consegue ver examinando bem mesmo, para saber se realmente se trata apenas de uma conjuntivite ou não, né?
Doutora, já que tu tocaste no assunto, o ceratocone, eu já li artigos que falavam sobre ele, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de conhecimento para as pessoas saberem o que é o ceratocone e a gravidade que ele tem. O ceratocone, ele tem um pico ali no final da infância, adolescência, né? Normalmente nessa idade ele começa a ter uma piora. E é nesse momento que é bom você diagnosticar e começar a tratar, né? Algumas vezes ele não evolui muito e você pode usar apenas óculos, às vezes lente de contato rígida, tá? Porque o ceratocone, ele fica essa alteração na curvatura da córnea, faz com que ela fique mais apicada, né? Como se fosse um cone mesmo, né? A nossa córnea, tem essa curvatura, ela fica apicada. Então, o ideal é a gente começar a tratar isso cedo, ver se é óculos, se é lente de contato, ver se tem uma progressão. Então, é uma patologia bem comum que a gente tem que prestar bem atenção em histórias familiares, se tem alguém na família já com ceratocone, consultar mais cedo e principalmente essas alergias oculares também cuidar para não fazer essa predisposição a mais de virar um ceratocone. Hoje, tanto adulto como criança acaba usando muitos cremes. E, às vezes, na criança, principalmente, a mãe, por falta até de informação, acaba passando no rostinho dela um creme que não é apropriado para a idade. Isso pode, de repente, se tiver contato com o olho, causar algum problema? Vai ter provavelmente uma sensibilidade a mais, pode ter uma irritação, né? Mas também lavar bastante quando acontecer esse tipo de contato de qualquer coisa, deixar correr bastante água filtrada ou algum soro fisiológico, lavar bem. E qualquer irritação que não melhore, né? Levar no oftalmologista para fazer uma avaliação, mas sempre usar produtos que são adequados para a criança, que normalmente já são testados e menos alergênicos também para essa faixa etária. Uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer é a questão de óculos escuros em criança. Isso tem contraindicação? Não tem contraindicação e é saudável, é bom para crianças que estão brincando bastante na rua. Tem que proteger mesmo, tá? Só que tem que ser óculos escuros com filtros, né? UVA e UVB. Não pode comprar aquele óculos, né, de camelô sem filtro nenhum, porque você apenas faz nesses óculos um escurecimento, né, da luz que chega, mas você não filtra os raios solares que são prejudiciais, né, que fazem lesões até na retina. Então, quando está com óculos escuro, tem que ser um óculos escuro bom com esses filtros para fazer a proteção correta, senão você acaba não ajudando. Okay. Doutora, você que trabalha bastante com crianças, entende bem esse universo infantil, causas de baixa visão. O que é isso e de que forma pode ser tratado? A baixa visão, né, na infância, as principais causas, normalmente, o mais comum, são erros refrativos, né, que são graus de óculos, que são coisas que a gente corrige com óculos, né? Isso é o mais comum. Outras causas que a gente pode encontrar por exemplo, toxoplasmose, às vezes uma toxoplasmose congênita que a mãe adquiriu durante a gestação, né? Às vezes fazendo lesão nos 2 olhos da criança, às vezes já nasce assim e fica realmente com uma baixa visão também por essa causa de toxoplasmose congênita. Algumas retinopatias da prematuridade, que são bebezinhos que nasceram muito prematuros, de baixo peso, ficaram um pouco no oxigênio, e isso pode trazer bastante consequência também após, né, como baixa visão, a própria catarata congênita, que a gente conversou já também. Então, essas são as principais causas que a gente encontra no dia a dia de crianças enxergando pouco. O bom é que a maioria se corrige com óculos, né? Mas a gente precisa avaliar todas essas causas para ver se está tudo bem com a visão dos pequenos, né? Doutora, esses bebês prematuros, o cuidado vai ter que ser um pouco diferente? O tratamento vai ter que ser um pouco mais prolongado? Como é que ele vai funcionar? É um tratamento que a gente precisa fazer meio que para o resto da vida, né? São bebês que às vezes já fizeram até cirurgia, já fizeram fotocoagulação a laser. Então, tem que cuidar desses bebês após a alta da maternidade. O ideal é que
a cada 6 meses, mais ou menos, faça um acompanhamento, se foi dada essa orientação. Então, tem que acompanhar, são bebês que normalmente ficam mais míopes no futuro, e às vezes bem cedo, e às vezes graus bem altos de refração, de grau de óculos. Então, tem que acompanhar isso bem frequentemente, às vezes descola a retina mais tarde. Então, acompanhar com uma frequência bem maior essas crianças prematuras. É bom fazer essa primeira consulta, né, com o médico que normalmente já vai olhar na UTI, no hospital, e aí, conforme o exame, ele vai orientar corretamente como vai ser esse segmento. Doutora, até um tempo atrás, para alguns tratamentos e algumas cirurgias, nós aqui de Erechim precisávamos nos deslocar daqui para fazer. Hoje a gente já sabe que a Clínica Santa Luzia ela está equipada com equipamentos de última geração para tratar adultos. Porém, as crianças, a gente também tem esses equipamentos de última geração para tratar com segurança e com excelentes resultados? Com certeza, Sandra. Nas crianças, né, a principal cirurgia, que é o estrabismo, a gente acaba fazendo, não precisa de tantas máquinas, né? É uma cirurgia bem manual, a gente faz com anestesia geral, né? Faz até sem microscópio, a olho nu, a gente acessa o músculo, né, com a criança dormindo, né, obviamente, e com isso a gente consegue reposicionar os músculos e fazer com que eles fiquem alinhados, né? Então, são cirurgias que realmente eram pouco feitas aqui em Erechim, e agora a gente tem feito bastante, ampliado agora, tem feito inclusive até pelo SUS no Santa Terezinha. Então, é uma satisfação poder ajudar também aqui a cidade, trazer isso, alcançar isso assim para a cidade também. E atendimento contigo aqui na clínica, como é que as pessoas fazem para fazer o agendamento? É o mesmo contato dos outros? Existe um telefone específico? Gostaria que tu passasse essas informações para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor, saibam que existe uma oftalmologia pediátrica aqui na Santa Luzia e que está à disposição de toda a população de Erechim e também de toda a nossa região que nos acompanha. É normal, Sandra, é só ligar para a clínica e agendar uma consulta. A gente, claro que acaba atendendo mais crianças, mas também faço atendimento adulto também em estrabismo. Então, fico à disposição, qualquer outra dúvida que alguém tenha também. E agradeço desde já a oportunidade de esclarecer essas dúvidas, que realmente são coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente tem essas dúvidas nos pais, de quando que eu tenho que levar meu filho, se não é muito cedo, quando que eu tenho que levar quando tem estrabismo. Então, minha dica é sempre levem assim que notar, a partir dos 6 meses, que sempre tem alguma coisa que a gente possa conversar, esclarecer, do que ficar, às vezes, com essa angústia, com essa dúvida. Muito bem, a gente apresentou o nosso programa Viver com Saúde. Eu quero agradecer à doutora Daniele por nos receber aqui no seu consultório. Foi um prazer conversar contigo, conhecer um pouquinho mais desse universo que é muito interessante, e a gente sabe que hoje existe possibilidade de resolver a maioria dos problemas. Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos. E a todos vocês que nos acompanham, tenham uma boa noite e uma excelente semana.